Fala galera, estamos começando mais um episódio do Casal Digital. Eu sou o Rafael Gondalini. E eu sou a Jéssica Mendes. E hoje nós vamos falar sobre um tema que ele é super polêmico, né, aqui no negócio digital. Polêmico. Que não polêmico, né? deveria ser, Que não né? Que é uma deveria coisa ser. tão simples de... né? Mas basicamente é uma dúvida muito comum que as pessoas têm quando elas estão pensando em ter um negócio digital, fazer parte de um negócio digital, é se elas precisam aparecer, né, dar as caras. Então, basicamente o que a gente está fazendo aqui, dar as caras, seria isso? É muito recorrente. Não só pessoas que querem fazer infoproduto, se você não sabe o que é um infoproduto, falamos no episódio anterior, mas basicamente qualquer produto que tenha a venda e a entrega online, mas até as pessoas que querem vender, quem tem loja, às vezes a pessoa que não tem um infoproduto, que quer se aproveitar do digital, né, quer usar o digital para fortalecer o negócio, se ela tem que aparecer ou não para que ela consiga de fato alavancar. Então vamos lá, primeiro de tudo, né, o que seria esse aparecer, né? Então eu acho que isso vem muito das pessoas que elas vão vendo players da internet, né? E essas pessoas estão aparecendo, principalmente lá, estão lá nos stories, nos posts do feed e vídeo no YouTube. E daí, assim, fica essa coisa assim, putz, será que eu preciso disso, né? Fala assim, nossa, eu teria interesse em entrar nesse mercado digital, mas eu preciso de tudo isso, eu preciso fazer essas coisas que essas pessoas estão fazendo, porque eu sou muito tímido, porque eu gaguejo. O que as pessoas vão falar de mim, eu não sou bonita, minha voz não é legal, minha unha não é bacana, o meu nariz não é não sei o quê. A minha prima de Piraporinha do Bom Jesus me segue e vai achar que eu tô sendo ridícula, esse tipo de coisa. Então a dúvida é essa, precisa aparecer para se dar bem no digital? Para entrar no mercado digital é preciso aparecer? Polêmica, tudo. Posso começar? Claro. Primeiro ponto, tá? Antes de responder logo de cara, eu acho que tem um mito que a gente tem que tirar da frente, que é em relação a justamente o que era aparecer, né? Eu vejo que a gente, tudo bem que a internet ela tá cada vez mais forte, mas a gente tem muito o espelho da TV. Então, o que isso significa? Que para a maioria das pessoas, elas acham que o aparecer é ficar se mostrando 24 horas por dia, tudo o que acontece na vida, como se realmente fosse um Big Brother Brasil, quando não é, a não ser que você queira. Se você queira, tá tudo bem. Quando a gente fala em aparecer, o primeiro ponto que a gente tem que ter em mente é que a gente tem um controle. Eu controlo e eu decido o que eu vou mostrar e o que eu não vou mostrar. E isso já deveria facilitar muito mais, né? Eu decido como eu vou aparecer, aonde eu vou aparecer, quando eu vou aparecer e o que eu vou falar. Então, esse já é o ponto que a gente tem que ter na mente. Não vai ser que nem aqui, né? Que tem 4 câmeras apontando pra nossa cara, só Deus sabe o ângulo que tá, como a gente tá aparecendo. Não, é diferente. Lá a gente tem 100% do controle. Quando eu falo lá, eu tô falando mais especificamente, do Instagram, YouTube, né? Das redes sociais. Mas, já respondendo, se você precisa aparecer ou não para ter resultado, eu vejo que depende, porque tem alguns caminhos que você realmente não precisa, mas que a maioria dos caminhos, sim, né? Eu acho legal dizer, inclusive, já que nós somos o casal digital, é que, assim, explicar também como é a nossa dinâmica, né? Como ela foi durante todo esse tempo. Durante 6 anos, né? Durante esses anos, a gente sempre teve uma divisão, assim, né? A Jéssica sempre foi o rosto do produto, certo? E eu sempre fiquei lá atrás, no background, fazendo toda a parte, nossa, chata, lá, né? Chata, parte chata, que as pessoas chamam de chata, né? Então, fazer o negócio funcionar, e a Jéssica era a cara do negócio. Então, a nossa dinâmica já explica que é possível escolher um caminho desse. Que não necessariamente você precisa aparecer, né? Exato. Então, inclusive, existem várias formas de você trabalhar nesse mercado sem que você apareça. Né? Então, tudo isso que a Jéssica falou, né? Fazendo copy, né? Então, existe o copywriter, que é o cara a pessoa que escreve os textos, escreve os e-mails, escreve roteiros de vídeo. E existe o gestor de tráfego, que é quem sobe as campanhas, Facebook Ads, Google Ads, etc e tal. Então, você pode, por exemplo, estar prestando esses serviços de marketing digital. Vários, né? Social media, enfim. Social media, E assim, você não precisa aparecer para fazer nenhum deles. Certo? Certo, mas aí eu tenho um ponto que é assim, quando a gente fala de dinheiro, o que é ganhar dinheiro com digital? Porque todas essas coisas que você falou, embora você realmente possa ser muito bem pago por isso,
tem um limite ali, né? Tem um teto. Então, quando a gente fala de números mais estrondorosos, sei lá, 1 milhão, 2 milhões, na minha visão, né, 3 milhões, eu acho mais difícil você fazer esse valor 100% se aparecer, a não ser que você seja realmente um cara muito grande, tipo, sei lá, um coprodutor, que é uma pessoa que lança com outra pessoa, que fica 100% no bastidores, de players que são muito grandes. Só que a gente tá falando de 1 em 1 milhão, né? Já fica muito mais difícil você conseguir fazer esse dinheiro sem aparecer. Então, no meu ponto se hoje você quer realmente fazer uma grana muito legal, muito, muito legal, e se você quer montar o seu próprio negócio do digital sem depender de outras pessoas, o aparecer vai ser muito importante. Porque se eu sou uma infoprodutora, ou seja, eu tenho um produto e eu trago o Rafael como, não é o caso, né, que aqui nós somos sócios, mas se eu trago ele como um coprodutor e eu vendo muito e ele ganha uma bolada comigo, se um dia eu falo tchau, ele tá fora. E obviamente, né, se você tem muito poder, né, se você tem muita audiência e você vai chamar uma pessoa para ser a sua coprodutora, obviamente a negociação não vai ser tão assim, né, meio a meio, né? Existem negociações de coprodução que vão desde 90-10 a 50-50 e isso tá muito em jogo, né? Então, assim, quanto que aquele coprodutor vai agregar? Então, também não é assim, você coprodutor é 50-50. Vai ter casos que vai ser tipo 90-10 e tá justo, né? Nem uma questão de não ser justo. Eu vejo que o primeiro passo para você avaliar se você quer aparecer ou não é até onde você quer chegar. Se você me falasse assim, Jéssica, se eu ganhar, 10 mil, 20 mil reais por mês eu vou ficar feliz, existem vários caminhos dentro do mercado digital em que você não precisa aparecer. Social media, gestor, copywriter, enfim, tem vários caminhos. Agora, se você quer passos mais estrondorosos, de novo, aí eu vejo que o aparecer realmente é um divisor de águas. Até porque, quando a gente fala do mercado digital, muito do que a pessoa vai comprar ali não é nem o produto, é muito a pessoa. Então, eu falei no episódio anterior que a gente tem o melhor programa de venda no Instagram, que é o Revolução Instagram. As pessoas, elas não compram só pelo método, elas não compram só pelas dezenas de provas sociais que a gente coloca diariamente no perfil. Ela compra muito porque é a Jéssica, porque gostou de mim, porque gostou da minha metodologia, porque me achou engraçada, porque me achou não sei o quê. Então, primeiro, o que eu vejo, né, com tantos anos no mercado digital, primeiro a pessoa, ela me compra para depois ela comprar o meu produto. Tanto é que eu já vendi vários outros produtos sem ser de Instagram. A gente tem a formação Você no Comando, né, que é o nosso programa de comportamento. A gente tem o Rotina Protagonista, que é o nosso curso sobre rotina. Então, eu vejo que, mesmo que eu venda, o nosso produto principal é o Revolução no Instagram, mas mesmo que eu tenha outros produtos, eles continuam performando porque as pessoas, elas estão me comprando, elas confiam em mim, né, elas se sentem próximas. E esse papel, ele é super fundamental para a gente conseguir criar conexão, para a gente conseguir vender mais. Então, eu, por ser do team que aparece, eu sou muito, muito, muito defensora do apareça dentro dos seus limites, não precisa expor aquilo que te deixa desconfortável, mas apareça. Não, com certeza. Não, eu concordo também. Então, assim, existem casos até... eu concordo com essa faixa de valor, né? Você consegue ganhar bem sem aparecer e tal. Você consegue até ganhar muito dinheiro sem aparecer, mas é que nem a Jéssica falou. São casos bem específicos, de uma competência muito técnica bem ali. Pontuais. Bem pontuais. Então, até mesmo, né? Se você, por exemplo, você quer ser um coprodutor. Então, assim, não sei se já está claro para as pessoas, mas coprodutor é uma pessoa que tem essas competências técnicas e chega para um expert e fala assim, olha, eu lanço você. Tá? Mas até para você ser um baita de um coprodutor, uma coprodutora, como existem, por exemplo, coprodutoras que fatura muito, até nesse caso, ela tem que de alguma maneira trabalhar a autoridade dela. Exato. Porque assim, as pessoas, os grandes, para você ser um grande coprodutor, você vai precisar de grandes experts, né? Ou tudo bem, você começou junto, tal, mas enfim, e para os grandes experts virem aceitar, para eles aceitarem que você lance eles têm que saber quem você é, eles têm que ter referências suas. Então também é um ótimo jeito de você ganhar reputação como coprodutor aparecendo, certo? Então, o que eu vejo é que muitas vezes as pessoas têm essa coisa, né? Eu vou aparecer como se fosse assim uma coisa assim, nossa, que
que horrível. É só aparecer, gente. Tipo, é muito mais simples do que parece, Tem né? vários exercícios. O Rafael, ele fala isso hoje, viu, Brasil? Mas ele um dia já foi mas o cara verdade, que não eu vou aparecia, vou contar a minha história. Me dê esse mérito. Tu já quer contar já. Conta já, Beleza. Conta já. Porque ele tá falando assim, quem vê acha que ele, né, tá arrasando. Então, assim, é que nós dois, a gente teve uma dinâmica muito bem definida, né? Que era assim, então basicamente eu fazia... Era como se nós fôssemos uma parceria de coprodução. Sociedade, né? Então no caso, porque coprodutores também são sócios às vezes, né? Mas então, basicamente eu fazia toda a parte de background e a Jéssica era a cara, né? Só que existiam algumas coisas lá no nosso treinamento que eu que tinha que ensinar, né? Então, especificamente tráfego, né? Então, acho que especificamente tráfego, né? Então, o que aconteceu foi que eu comecei a dar aulas, né, de tráfego lá pro treinamento. A gente tinha também as aulas ao vivo, então... Semanais que a gente dava Semanais. juntos. Então começou a ter aulas semanais também que eu comecei a participar, comecei a aparecer e tal. Eu apareci um pouquinho menos no Instagram, né? Acho que não aparecia muito, né? Certo? Mas, assim, até falo por mim, assim, por essa experiência, né, de começar a dar aula, porque, assim, bem ou mal, por mais que sejam alunos, você tá aparecendo, né? Então não é aquela coisa de aparecer antes e tal, mas você começa a falar com as pessoas. E, cara, pra mim, pelo menos, foi uma das melhores coisas que eu fiz na vida. Porque a vivência que você ganha, né? Conversando com o público, conversando com as pessoas. Então, você tá na aula lá, fica uma galera mandando umas perguntas chatas. Você fala assim, puta, essa daqui... já sei a resposta. Você tem que passar por essas coisas, né? Então, você vai ganhando muita... Segurança. Muita segurança. Acho que a palavra é essa mesmo, assim, né? Muita segurança com o que você tá fazendo. E daí, quando você vê, né, inclusive assim, né, no nosso nicho, né, na época que a gente dava essas aulas, ainda existe, na verdade, uma dor muito grande das pessoas, né, que elas querem, por exemplo, vender pelo Instagram, mas elas têm vergonha de fazer stories. E daí fica assim, eu queria fazer stories, mas eu tenho vergonha, não sei o quê. São várias objeções, né? Entre elas, né, uma dessas. Daí quando eu via as pessoas perguntarem isso pra mim, e eu falo assim, tipo, eu não acredito que essa pessoa tá deixando de fazer um stories que pode, fazer com que ela venda muito mais. Então, assim, a gente não tá só falando de produto digital, certo? A gente tá falando de qualquer produto. Exatamente. A gente tem alunas, né, que nem a Jéssica contou nos depoimentos, que às vezes a mulher tem uma ótica, ela tem uma loja de roupa, e ela começa a fazer stories e aparecendo, e isso faz com que ela saia, sei lá, de R$1.000 por mês para R$10.000 por mês, para R$15.000 por mês. Eu acho legal a gente pontuar, né, o porquê que isso acontece. Não é uma mágica, a pessoa aparece e começa a vender. Quando a gente fala do mercado digital, existem muitas objeções do comprador. Então, as pessoas elas têm medo, né? Por mais que a pandemia tenha feito crescer 50 anos em 2 anos, a gente ainda tem muito medo de comprar online, se vai receber, se é bom, se não é, por tudo que a gente vê, né, na mídia, né, de coisas que acontecem mesmo. Então, quando a gente aparece, o primeiro passo, o primeiro ponto, né, que é quebrado, é a objeção da dúvida se é de confiança ou não. E isso automaticamente já faz vender mais. Então, eu sempre falo, a pessoa que ela entra dentro do meu perfil, ela não tem dúvida de que ela vai passar o cartão dela numa plataforma segura, de que ela vai receber um treinamento. Esse é o ponto número 1. Então, quando eu apareço, eu automaticamente, não tem como, né? Eu tô colocando meu rosto lá e eu clono o cartão da pessoa, sei lá. E aí, esse é o ponto número 1. O ponto número 2 é que, eu não tenho mais medo, mas peraí, será que eu vou gostar dessa mulher? Gostei, achei ela engraçada. Olha, ela tem um cachorrinho aqui. Nossa, eu também tenho um cachorrinho. Nossa, meu também é Yorkshire. Caramba, e ela passou por uma dificuldade, ela ficou presa no elevador e ela tava contando. E as pessoas começam, aos poucos, a se relacionar com você e familiarizar. Você deixa de ser uma pessoa desconhecida e passa a ser uma pessoa não só conhecida, como querida. Vai acontecer com todo mundo? Não, mas com quem acontecer, essas pessoas vão ser fiéis a você, né? Você começa a construir uma base de fãs. Então, às vezes, você fica, eu não quero aparecer, mas você talvez não tenha a dimensão do quanto você realmente perde, financeiramente falando, por uma coisa boba. O Rafael falou uma coisa uma vez, há muitos anos atrás, numa análise de perfil que a gente fez, que era, às vezes você sofre horas por algo que dura 15 segundos. Que é o Stories, né? Stories dura 15 segundos. 15 segundos... Já passou, só de pensar já passou. Passou. Então é algo tão rápido, é algo tão... mas eu não gosto. Gente, se vocês olhassem o meu primeiro Stories... Terrível, horroroso, assim, nota 0, nota negativa, muito, muito...
Muito, muito, muito feio mesmo. Só que foi o que a gente falou no podcast anterior. Nós somos muito executores. Então, eu nunca ia ficar esperando estar pronta. Assim como eu posso olhar o podcast de hoje, ou o stories que eu tenha feito hoje, daqui a um ano e falar, nossa, tá muito ruim. Por quê? A gente tá num processo sempre de evolução. Então, se hoje você não está aparecendo, se hoje você não grava, saiba que sim, em alguma proporção que eu não sei te falar qual é, porque eu não conheço o negócio a fundo, você tá deixando de ganhar. Tá deixando de ganhar de visibilidade, tá deixando de ganhar vendas, parcerias, né? Não é só a venda no ato. É pessoas que você pode se conectar, conhecer, novos parceiros. Então, é muita coisa que tem em jogo. Não, e é isso, né? Porque tinha momentos que a pessoa falava assim, o meu perfil não cresce, eu quero ter resultado. Mas apareceu, eu não apareço. Fala assim, bom, então você não tá colocando tão tudo... Disposta você não tá assim, tão né? disposta assim a fazer com que as coisas aconteçam. Porque assim, você tá colocando uma limitação e às vezes é essa coisa que tá... Tipo, é isso que vai fazer aquele 80-20, né? Aquela coisa... É esses 15 segundos, né? 30 segundos que vão fazer a diferença no seu resultado. Se você não tá afim de fazer isso, você tem que saber que isso vai impactar. E daí você falou uma coisa muito legal também, que é assim, pra mim... Eu só falo coisa legal, né, Brasil? Pra mim, eu acho que a principal função do aparecer é a criação da autoridade, né? Que nem a Jéssica falou. Hoje em dia ela tem produtos que vão além de Instagram. E, assim, né? Eu tenho certeza que se você parar pra pensar, as pessoas que você mais gosta na internet, os perfis que você segue no Instagram, eu tenho certeza que todos eles tem pessoas aparecendo. Vai ter um ou outro ali que eu conheço, muito pontuais, muito específicos, que não aparecem e conseguem ter alguma repercussão. Mas basicamente todo mundo para quem você dá a sua atenção é porque essas pessoas aparecem. E o que acontece muito comum, né? Assim, existem alguns casos na internet de pessoas que, assim, elas geram uma identificação tão grande com o público que basicamente elas falam assim, eu tenho um produto digital, esse é o link. As pessoas compram, elas nem sabem direito o que vai ter dentro. Mas elas né? compram porque elas confiam. Porque elas confiam. E elas falam assim, uma coisa que você comentou também, isso serve mais um pouquinho para produtos digitais, mas basicamente, quando você compra um treinamento, quando você compra uma mentoria, uma consultoria digital, o que você está escolhendo basicamente é passar mais tempo com aquele professor ou com aquela professora. Uhum. Então é muito bom quando você vê nas redes sociais dela quem é essa pessoa, você escuta ela falando, você escuta um conteúdo dela, fala assim, poxa, que bacana, nossa, gostei dela. É muito mais fácil que você tome a decisão de aprender, dar o próximo passo com ela, do que com uma pessoa que você nunca viu, né? Então, acho que é uma das vantagens da internet também, que às vezes você vê, né? Eu já vi isso acontecer, né? De assim, uma grande empresa que tenta criar cursos online, mas eles têm uma deficiência muito grande, que assim, é não ter essa figura, essa pessoa, né? Alguém para se agarrar ali, alguém para né? se agarrar. Então, às vezes as pessoas preferem comprar um curso de uma pessoa no Instagram que elas confiam, que elas estão seguindo todo dia, do que comprar de uma grande empresa que elas assim, mas eu não tenho essa identificação. Acho que é uma força da internet também, né? E tem um ponto que, pra mim, hoje, alguns anos atrás... Olha isso, olha essa sacada. Alguns anos atrás, vê se você concorda, essa é inédita, hein, gente? Quando eu me formei... Não, quando o Rafael se formou, passou bastante... se dizia muito que a propaganda era a alma do negócio. Meu sogro fala muito essa frase, a propaganda é a alma do negócio. Quando foi em 2017, 2018, por aí, que a gente já tinha um Revolução no Instagram, a gente batia muito na tecla que não, o conteúdo é a alma do negócio. Pra mim hoje é a influência. Pra mim hoje a influência é a base do negócio. Então, até para tangibilizar para quem vende produto, serviço que está fora do nosso mercado de infoproduto, se você parar para olhar para o seu negócio, vamos supor que você vende moda, com certeza absoluta, tem outras pessoas que vendem produtos muito semelhantes ao seu, às vezes mais caro e que vende mais que você. Assim como, se a gente leva isso pro lado de serviço, tem dentista que cobra R$4.000 a consulta. Sim. Tem o bonitão lá, eu não vou falar o nome dele, mas ele mesmo. Do endócrino? Ele mesmo. Tem endócrino que cobra R$3.000 a consulta. E tem outros que cobra 300. Então, o que difere? Às vezes, estudaram na mesma sala de aula. Então, assim, não é o conteúdo que difere. É que uma pessoa, ela é muito mais influente. E essa influência não vem do anonimato. A influência vem das pessoas te conhecerem, te reconhecerem. Então, quando o Rafael fala, olha, você tem que ser uma autoridade. Mas eu só tenho uma loja de óculos. Tá, mas você vai ser a mulher do óculos. Você vai saber exatamente qual óculos para cada formato de rosto. Você vai ser o dentista, que vai saber exatamente tudo sobre a sua área de atuação. Por quê? Primeiro, se você tem...
Gente, pra mim, vê se eu tô louca. Vê se eu tô louca. A pessoa que tem influência, ela nunca mais passa dificuldade financeira. Não. Mas porque assim, ela tem bons contatos, ela tem bons clientes, ela consegue, né, ofertar, ela consegue vender, ela é vista, as pessoas querem ela, querem dela. E aí, não é mais só sobre o conteúdo, porque foi o que eu falei. Tem pessoas, quantas pessoas não se formaram comigo, não se formaram com você na mesma sala, tiveram acesso ao mesmo conhecimento, mas não, né, conseguiram transformar no que a gente transformou e tem transformado, porque a gente soube ser influente. Muito começou com a minha imagem, agora começa com a sua, e é isso. Então, são vários pontos de benefício que tem em volta disso, e que se a pessoa ficar, ai, mas é porque o vizinho, meu, quem é o vizinho, se você abre mão, né? de tudo isso por besteirinha, você exato. tá abrindo mão, às vezes, de ter uma vida melhor, né? Basicamente. E tem uma outra coisa que eu acho que vale a gente colocar nessa mesa, como já diria a doutora Ítalo Marcilli, é porque a gente fica, porque o fulano vai falar, Beltrano, as pessoas não estão nem aí pra gente, né? As pessoas estão vivendo as próprias vidas, os próprios problemas, as próprias felicitações. Então, quem nós somos pra gente achar que o vizinho, a prima, a vizinha vai estar lá no celular falando assim, na hora que ele postar, ele vai ver só. Na hora que ele postar, eu vou clicar no recaminhar, né, e vou... Não, a pessoa tá ocupada. E se acontecer isso, olha, eu vou falar pra vocês. Do 13 ao... Faz a conta aí, 2013 até agora dá 8? 7. 8, dá esses anos aí, galera. Nunca aconteceu de vizinho, amigo de faculdade, colega, de eu ficar sabendo que falou muito pelo contrário, né? O que a gente vê são primos se tornando alunos, são parentes, irmãos tornando aluno. Então, às vezes, as pessoas que você acha que vão te desmerecer vão ser as pessoas que vão ou te apoiar ou te ignorar. Não tá ótimo, né? Tá bom. Sim. Eu sempre dou um exemplo, né, do Fogaça, né? Eu sempre conto essa história, né? Mas acho que eles nunca escutaram. Mas basicamente, né, quando a gente trabalha no mercado digital, a gente é muito criterioso, né? Então, por exemplo, vamos fazer anúncios. Então a gente fica fazendo a copy legal, a gente fica pensando nas coisas diferentes. Copy é o texto, são textos persuasivos. Então, assim... E daí eu lembro que uma vez eu tava passando, né? O Fogaça é o cara do MasterChef, né? Nem se tá lá ainda. Sim, faz tempo sim, que... Enfim, Best acho que todo mundo conhece lá, né? Restaurante Sal, Cidade Jardim, quem puder ir. Então, ótimo. basicamente, né? Eu tenho uma visão... assim, quando eu fico vendo anúncio na internet, eu penso como alguém que trabalha com isso. Nossa, essa copy tá boa, essa copy tá ruim. Nossa, tá ruim aqui, tá ruim ali. Daí eu lembro que um dia eu tava passando... O Stories lá, né, que você fica passando pro lado, daí apareceu o Fogaça. E dele falou uma coisa assim muito tosca, né, naquele jeitão, ele é tosco, né, mas assim, não tô xingando. Não é um tosco, ele é grosseirão, ele é grosseirão, né? Ele é cascadura. E dele basicamente falava assim, aê, quer aprender a cozinhar? Arrasta pra cima. Tipo assim, né. Então assim, se eu fosse analisar em termos de cópia, essas coisas, assim, nossa, meu, que tosco, né? Que tá anúncio horrível. ruim, né? E assim, é porque eu não tava interessado em aprender a cozinhar, mas eu arrastei pra cima. Eu falei assim, caramba, é um curso do Fogaça. Né? É o Fogaça ele é o dando curso. Então eu pensei assim, cara, assim, eu não vou comprar porque eu não tenho interesse em aprender a cozinhar. Poderia fazer um jantar especial pra mim. Ó, na época, né? Bola fora. Mas eu pensei assim, poxa, eu não comprei, mas eu nem olhei direito a página de vendas dele. Eu não fiquei analisando tecnicamente se tava bom ou ruim. Assim, me falei assim, cara... curso do Fogaça. Então eu fico imaginando que uma pessoa que quer aprender a cozinhar, ela não ia ficar assim, nossa, será que é pra mim? Será que não é pra mim? Ela fala assim, o curso do Fogaça. Então assim, esse é o poder que uma autoridade tem, certo? É o poder da pessoa falar assim, compra o meu curso, compra aqui esse espaço, porque nesse espaço eu vou fazer vídeos sobre minha vida. E as pessoas vão lá e pagam, né? E pagam muito. A gente usa o exemplo do Fogaça, que é um exemplo, né, meio televisão. Meio não, sempre sem televisão, mas é a gente ser influente para nossa base. Então, e aí, a gente pode até fazer um outro podcast sobre isso. É você ser influente para as pessoas que escolheram te seguir. Para de ficar chorando que tem pouco seguidor, porque isso é uma puta sacanagem. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu só tenho 500 seguidores. Eu falo assim... Gente, a pessoa ela tem noção que são 500 pessoas. Não cabe 500 seguidores. Nesse lugar inteiro que a gente tá, não cabem 500 pessoas. Então, assim, é muita gente. E são pessoas que escolheram estar lá. Se você não honra as pessoas que estão lá, por que você quer mais, né? Você não faz pra quem tá lá ainda. A pessoa fala assim, é uma live que só tem 10 pessoas, né? Assim, o dia que tiver 5.000, eu faço direito. Não vai Só que se você não faz bem pra 10, você não vai fazer bem pra 5.000, Exato. certo? Tem uma frase, né, que a nossa amiga, ela fala, Laís Paladino, ela fala, cada pessoa importa. Você tem que sempre entrar dentro do seu Instagram sabendo que cada pessoa importa. Tem aluna que com 500, 300...
Fernanda, 300 seguidores, 24 mil reais por mês. Às vezes você é um dentista, uma nutricionista, área da saúde, que normalmente, né, as consultas são mais caras, tem dinheiro, a área da saúde ganha bem. Às vezes quem tá no Spotify não vê, né? Não vê o cifrãozinho, eu fazendo cifrãozinho aqui com a mão, mas... E tem outras pessoas que estão vendendo mais. Às vezes a gente pega casos de pessoa que às vezes tem 20, 30 mil seguidores que vende zero, enquanto tem outras que tem 300 seguidores que vende 4 mil. Então, assim, é influência. Se você chega no seu Instagram, trata aquilo ali como um trabalho, leva as pessoas que escolheram de seguir a sério, dificilmente o retorno não vem. E aí tem um outro ponto, jump off the cat, vocês vão ouvir muito essa frase aqui, gente, que é o seguinte: se você não aparece, o seu perfil ele vira o quê? O que é o seu perfil? Ele é um perfil, um catálogo? Um catálogo, ele é um né? catálogo. Tipo, ele vira uma revistinha da Avon, ele vira uma revistinha da Natura. E as pessoas não querem ver, elas não vão seguir um catálogo. Não né? querem, Tipo... ninguém quer ver só produto, serviço. Eu tenho amigas incríveis, maravilhosas, que aparecem pouco e que vendem muito, mas aparecem pouco. Sim. Não aparecem zero. Então, assim, tem que achar qual que é o seu limite, né? Eu, por exemplo, não tenho limite nenhum, gente. Qual que é o meu limite? É o zero, né? Poderia ter? Poderia, mas não tenho. Mas esses dias eu até ri de um meme que era... Queria ter privacidade, obstáculo, tipo, era alguma coisa assim. Mas tem que achar qual que é o seu meio termo, né? Até onde, é o que eu falei no início, até onde você quer ir, até onde você pode ir, para que você realmente consiga ter resultados extraordinários. E rapidinho, independente se você vende infoproduto, independente se você vende serviço, se você vende produto físico, pensa que as pessoas que hoje estão vendendo mais são as pessoas que conseguiram criar uma influência maior do que a sua. É uma coisa que você falou lá no começo, né, de você que escolhe o quanto, é que às vezes, né, quem tá escutando a gente, ela segue algumas pessoas e ela tem a impressão de que aquela pessoa mostra a vida inteira nos stories. Não mostra. Só que assim, é só você fazer uma conta. Então, assim, se essa pessoa fez... 100 stories, 25 minutos. Lá, beleza. Eu tava até, antes de falar isso, eu tava pensando nessa conta já, mas você já matou. Então, assim, se uma pessoa faz 100 stories por dia... Que é o máximo, né? Que é o máximo. E, cara, não é comum, é raro uma pessoa que faz 100 stories. Talvez o Carlinhos Maia faça 100 stories por dia. Faz. A Lara continue assim, Então, assim, 100 stories por dia, a gente tá falando de alguém que passou 25 minutos no Instagram. O dia tem 24 horas. Então, não é bem essa conta, porque demora muito pra fazer, mas é alguém que mostrou 25 minutos. Isso, então assim... Só essa sensação que você tem que a pessoa mostrou a vida dela nos stories, ela já é irreal. É porque a gente vive no mercado digital, quer dizer, não é nem no mercado digital. A gente vive nas nossas redes sociais, a gente vive nessas bolhas. Então, assim, as pessoas que a gente segue, a gente acha que sabe tudo o que acontece na vida delas, mas isso não é verdade. A gente sabe um pouquinho do pouquinho que essa pessoa escolheu mostrar. Mas certo? Tem mais uma objeção. Eu quero aparecer, mas eu não sei o que eu vou falar. Se você fosse aluno do Revolução no Instagram, não ia ter esse problema, porque lá dentro tem calendário. Mas, você sempre acha que a sua vida não é interessante porque a grama do vizinho é mais verde. Não, eu vou até além. Enfim, quer desenvolver isso? Não. Não? Normalmente, tá? Isso pode ser o seu caso, que tá escutando a gente. Quando você fala isso, né? Tipo, eu não sei o que falar. O que tá faltando é uma conexão com aquela pessoa que, assim, eu não vou entrar de novo em termos técnicos, mas com aquela pessoa que compraria de você, certo? Então, por exemplo, pegar um exemplo assim, X, você é nutricionista e você não sabe o que falar, então você tá precisando se conectar melhor com a pessoa para quem você vende o seu serviço, porque é para ela que você tem que falar. Exatamente. Então, assim, você não abre o seu celular e sai tipo, bom dia, gente, bom dia. Tipo assim, tchau. Não, assim, você tem que pensar em coisas que são interessantes para aquela pessoa. No caso da nutricionista, o que o seu público acharia interessante você falar para elas? Você pode começar contando, por exemplo, o dia... Nossa, gente, hoje eu tive uma consulta com uma cliente e ela queria emagrecer e ela, putz, em um mês ela perdeu 5 quilos por causa do nosso acompanhamento e ela tinha uma dificuldade muito grande, que ela comia muito doce, blá, narrativa, blá, blá. Né? Narrativa. Então, assim, você já tá pensando do ponto de... É isso que as pessoas não entendem, né? Que nem esse exemplo que a gente deu da live, da pessoa que não quer fazer live para 10 pessoas, é porque ela ainda não entendeu
que tem 10 pessoas do outro lado. 10, assim, imagina 10 pessoas na sua loja ou no seu consultório, né? Se você tivesse aqui nessa mesa que eu tô e do outro lado tivesse 10 pessoas pra você falar, eu tenho certeza que você ia estar em pânico. Assim, meu Deus, eu preciso falar pra 10 pessoas. Mas quando ela vê 10 pessoas no Instagram ali, ela fala assim, 10 pessoas... Não, eu vejo que uberizou, assim, as pessoas perderam a noção que aquele número virou número, entendeu? Virou número. Então, perdeu a noção que aquilo... Eu lembro, até hoje, o dia que a gente bateu 43 mil seguidores, 2019, agosto. Me lembro bem, eu lembro que eu fiz até o stories com o coelhinho pulando. E eu fui pesquisar umas informações na internet, eu falei assim, e a gente mora... hoje a gente mora em Perdizes, que é muito próximo do Allianz Parque, né? Que é o estádio do Palmeiras. Eu fiquei assim... Caramba, a gente tá com o Allianz Parque cheio, como assim, né? Olha o tantão de gente que segue a gente, que legal, que não sei o que. Só que eu já tinha essa percepção desde o 100, desde os 50, eu ficava assim, meu Deus, 50 pessoas me seguem, 100 pessoas me seguem. Eu lembro que a gente sempre comemorava, né? Conforme os números ele ia aumentando, porque esses números representam realmente pessoas. Então, não importa qual que é o número que você tem ali hoje, né? Na sua base, na sua rede. Mas se você acha pouco, independente de qual número seja, é porque você tá sendo ingrato. Você tá sendo ingrata, vai perder todo mundo. Tá aqui, ó. Eu fiz uma profecia que quem tá achando que é pouco vai perder. Você é ingrato. Você tá sendo ingrato. Total. E daí também explicando, né, a nossa parte aqui, né, a gente tá aqui aparecendo, então eu acho tão importante aparecer, né, que desde que a gente resolveu colocar um produto meu no ar também, certo? Na verdade, eu já participei de alguns outros podcasts, pela internet por aí. Pela internet afora. Pela internet por aí. Porque eram projetos... Nenhum tão legal quanto esse aqui, que esse daqui, gente, ó, top 5 do Spotify, até dezembro, é a meta, hein? Porque eram projetos que eu estava envolvido, especificamente dentro do mercado digital, mas agora, né, quer dizer, a história do nosso podcast aqui, né, tá lá no primeiro episódio. Se você perdeu a história, vá lá e veja o golpe que eu tomei. Mas de qualquer jeito, simplificando, eu tô com o meu produto digital no ar agora, né, meu específico, ou seja, eu sou professor de 90% das aulas, e daí também não faria sentido eu falar uma coisa aqui e não fazer. É lógico. Né? Então, quando a gente decidiu que eu ia colocar o meu produto digital no ar, que inclusive chama meu produto digital. MPD. Eu falei Deixa eu só fazer um adendo. Faz. Que produto, gente. Que produtão, eu revisei, eu olhei e falei assim, cara, que orgulho, assim. Então, qualquer pessoa que tem um conhecimento aqui na cabeça, que não sabe criar um produto digital, quer criar qualquer produto digital, vai pro MPD, que o Rafael criou os passos certos, o mapa, para você conseguir transformar o seu conhecimento em um infoproduto e fazer as primeiras vendas em até 8 semanas. 8 semanas. Essa promessa Se quiser ser mais rápido, dá para ser mais rápido. Não, a régua tá boa, 8 semanas. 8 semanas para você tirar o conteúdo da cabeça, estruturar, transformar no infoproduto e fazer as primeiras vendas. Então tem isso, né? Quando a gente fala assim, não, então vamos colocar esse produto no ar esse ano, mas assim, como é um produto meu, né? A gente estava acostumado a sempre trabalhar com os produtos em que a Jéssica era expert, eu falei assim, cara, eu tenho que aparecer. Porque pra mim, tudo que a gente falou aqui, faz muito sentido e não teria como aplicar, não teria como eu colocar um produto digital no ar e falar assim, comprem, se eu não aparecesse. Porque eu acho que tudo isso que a gente falou vai acontecer. A pessoa entrar numa página e falar assim, mas quem é essa pessoa? Tipo, por que eu comprei esse treinamento? Mas eu nunca vi essa pessoa na minha vida. Será que ela dá aula legal? Será que eu vou com a cara dela? Porque isso acontece muito. Quem não vai com essa cara bonita, gente? Eu acho difícil também, mas enfim. Bonito desse. Uma coisa que é legal dizer também é que nisso, né, de que, cara, talvez a maioria das pessoas não goste de você. Onde eu quero chegar? Não, o que eu quero chegar é o seguinte. Por exemplo, né, tem assuntos que eu e a Jéssica seguimos que a gente acha interessante na internet. Então, por exemplo, a gente segue pessoas que falam de finanças. Sei lá, acho que é só um exemplo. Mas, assim, tem pessoas que dão, assim, conteúdos muito parecidos, mas, assim, eu prefiro seguir o fulano A e você prefere seguir o fulano B. É lógico. Mas daí você fala assim, mas por que você segue ele e você segue conexão. o fulano? Por pura conexão, né? É isso, é muito isso. Então, uma frase que eu acho muito legal é que, cara, às vezes pra você... você precisa de 1000 compradores pra você ficar milionário. Pra você fazer 1 milhão de reais, você precisa de apenas 1000 compradores. As pessoas não têm muito... Compra no ticket médio de quanto? R$1.000. 1000 vezes 1000. R$1.000. 1000 vezes 1000 você faria 1 milhão. 1 milhão. Entendeu? É simples, porque às vezes as pessoas têm essa sensação. Basta você pensar, né? Você pega, por exemplo, a eleição nos Estados Unidos. Não vou falar de política aqui, fica tranquila. Pode ir. Mas assim, basicamente tem lá, sei lá, acho que eu vou errar aqui, uns
300 milhões de eleitores. Tá. E o cara que ganha, às vezes ele ganha, normalmente lá, inclusive, os presidentes ganham de 51 a 49. É muito parecido. Aqui no Brasil até diferencia um pouquinho mais, mas lá normalmente é 51 a 49. Então a gente está falando de uma pessoa que vai ser presidente dos Estados Unidos com, sei lá, 150 milhões de pessoas votando contra, entendeu? Total. Mas é só pra você ter uma ideia de que pra você ter o cargo mais importante do mundo, você pode ter 150 milhões de pessoas falando assim, não quero ele, eu não quero ele. Que ainda assim ele vai ser lá o ganhar. presidente, entendeu? Então aqui você não precisa estar preocupado em agradar todo mundo. Não é volume. Não é volume, não é um jogo de volume. Você pode aparecer para poucas pessoas. Pode ter pessoas aí no meio que falam assim, putz, não gostei dessa pessoa, eu vou embora daqui. Normalmente as pessoas elas não falam, olha, eu não. As pessoas normais, elas não se dão ao trabalho de te mandar um inbox falando assim, aqui, não gostei de você, por isso não vou te seguir. Elas só não seguem, então elas você só nem deixam fica de sabendo. seguir. Exatamente. Então, mesmo qualquer perfil saudável de Instagram, por exemplo, ele tem todos os dias pessoas deixando de seguir. Normal. Certo? É a coisa mais normal do mundo, né? O que você tem que trabalhar para ter mais pessoas chegando do que pessoas que saindo, mas de qualquer forma é normal. Por quê? Porque também é uma outra coisa. Por exemplo, eu faço isso muito no meu Instagram, sei lá, de tempos em tempos eu dou uma enxugada lá, uma limpada. Porque às vezes tem pessoas que também deixam de fazer sentido. Você, não vou mais seguir essa pessoa, sei lá por quê. Então, o que você tem que estar acostumado na internet, e acho que isso tem um pouco a ver do que a gente falou lá no outro episódio, de você estar, em movimento. Você não ficar muito nessa. Em movimento. Sabe? Internet, 5 dias são 5 anos. Porque se você que tá escutando a gente tem problema de fazer um stories, e você tá tipo há 1 ano, há 2 anos pra fazer um stories, você vai me fazer um stories agora, assim, nossa, é só isso? Era isso? Então, eu posso? Pode. Posso, obrigada. Eu não sei o que, mas pode. Obrigada, é isso. Continua assim. Essa é a linha pra ficar tudo em paz, entendeu? Posso. Ponto número 1. Uma coisa que o Rafael fazia que me irritava, vou contar. Porque as pessoas. Eu sei que vocês fazem. Vocês fazem porque aqui é tudo cachorrada. Vocês gravam e ficam assistindo. Gente, não assiste. Nunca vai estar bom. Vai estar sempre zoado, entendeu? Nunca vai estar bom. Pra sua régua, você mesma ou mesmo, nunca vai estar legal. Então, o que você faz? Você grava e você posta. E não precisa mais olhar. A regra é clara. Eu tenho uma história boa disso. Você vai contar, eu lembrei. A regra é clara. Gravou, postou e acabou. Porque, minha pinta, não sei o que. A gente tá gravando isso aqui direto. Eu tenho certeza que se eu tivesse ali com meu amigo atrás da câmera, eu ia falar, volta que meu cabelo aqui não tava legal, o batom tava... Mas eu não tô vendo, então assim, gravou, postou e aquele abraço. Você vai simplificar muito a sua vida, porque ou vocês ficam meia hora pra gravar um stories que é 15, 30 segundos, ou pior, vocês gravam e não postam depois. Então... Agora conta sua história, que a história dele é boa. E é verídica. É verídica. Infelizmente não tá mais no ar, né? Porque ela é antiga. Nossa, verdade. Ela é antiga. Mas enfim, basicamente, eu nem lembro mais pra quê, mas eu comecei a fazer alguns vídeos de conteúdo. E daí eu tinha... No YouTube, eu acho. Não, acho que esse foi no Insta. Foi no Insta, porque era curtinho, era tipo de 1 minuto. Nossa, total. Então o que acontecia era que pra evitar isso, né, de eu gravar o vídeo e ficar assistindo depois, a regra era clara, assim, gravou, postou. A gente tinha essa regra, gravou, postou. E daí eu tava gravando um vídeo e eu errei no final. Daí assim, era um vídeo curtinho, né, de 1 minuto. De 1 minuto, Daí tipo, eu fui falando, errei nos 10 últimos segundos. Daí eu já parei o vídeo e fui gravar outro, né? E daí eu fiz o vídeo certo. Gravei 1 minuto certinho sem errar. Só que na hora de postar, como eu não assistia antes, porque eu não queria ver antes, eu postei o errado. E o mais engraçado é que eu só percebi que era o errado quando começou a chegar comentário. Adorei como que era. Basicamente era assim, né? Eu tava falando, daí eu gaguejava nos últimos 10 segundos, daí eu falava alguma coisa que eu não lembro. A língua, tipo, puta, eu errei, não sei o que, gravar de novo, uma coisa meio assim, né? Daí eu apertava o pause. Daí eu lembro que chegou uns 2, 3 comentários, assim, falando assim, nossa, adorei o vídeo. E esse final tá muito engraçado. Não, era alguma coisa de... Não é backstage, era adorei o... como é que chama quando você faz os bastidores, né? Adorei bastidor, tipo, alguma coisa assim. Os erros, né? Tinha uma coisa assim, os erros de gravação. Aí na hora que ele foi ver o vídeo... Daí quando chegou um comentário assim, né, falando de erro de gravação, eu falei assim, que porra é essa que essa mulher tá falando?
Daí eu fui assistir meu vídeo. E daí quando eu vi no final, eu falava isso. Ih, errei, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Gravou, postou, só toma um pouco de cuidado, né? Porque o dele tava soft, né? Às vezes ainda bem que esse erro tava assim. tranquilo, eu não xinguei ninguém, tipo assim, né? Mas basicamente foi isso, né? E o mais engraçado é que quando isso aconteceu, eu dei muita risada. Não foi aquela de, meu Deus, meu mundo acabou, nossa, tipo... Tem uma... Não, pode ir. Não, é que eu lembrei de outra coisa agora, mas assim, uma coisa que a gente sempre fala também é que isso que a gente faz aqui, né, marketing digital, é muito diferente, né? A gente tem... Você pode errar. Você pode errar. Você pode errar, exatamente, né? Eu sempre dou o exemplo do médico e do piloto de avião, né? Então, assim, por exemplo, um médico, ele não pode... Ele tá operando um coração, né? Ele não pode falar assim, cara, hoje eu vou suturar, em vez de sei lá, a linha de sutura, eu vou tentar com um fio dental. Tipo assim, só pra ver o que acontece, tá ligado? Ele não pode se dar esse luxo. Não pode ficar testando, né? É uma vida. Assim, ixi, não funcionou o fio dental, morreu. Assim como o piloto de avião, ele não pode subir, né? A gente tá pertinho de Congonhas aqui. Ele não pode subir e falar assim, cara, hoje ao invés... dar uma pirueta diferente. Não, ao invés de ir pra direita, eu vou pra esquerda hoje pra ver o que acontece. Ele também não pode se dar o luxo de fazer isso. A gente tem esse luxo, né? De errar. Todo mundo que trabalha com a internet, a gente... É isso que o Rafa falou. Não só, né? Médico, bombeiro, policial... O cara erra, tem profissões que erram e catástrofes podem acontecer, coisas muito, muito bad vibes, né? A gente não, é só um stories. O Rafael sempre falava isso para as alunas, né? Elas ficam com isso na cabeça, é só um stories. O que vai acontecer de um stories ser errado? Nada. Posso dar uma viajada? Pode. Pode? Obrigado. Exato, né? Pode, vai lá. Corta essa parte, desliga esse microfone. Mas eu tava lendo, né, recentemente o Sapiens, né? Aquele livro, muito né? bom, muito recomendo. bom, né? E basicamente, então, assim, a nossa espécie, ela tem, sei lá, agora eu até me perdi, mas assim, dezenas de milhares, ou talvez centenas de milhares de anos, né? Então, a nossa existência... Ela é muito recente. Ela é muito recente, tipo, a nossa existência em si, tipo, a minha, a sua, ela é muito insignificante, né? Tipo, em termos de história, em termos do planeta. Então, às vezes, a pessoa coloca tanto peso nas costas dela... Ele tá falando isso, eu fico assim, cara, fale da sua vida. Ela é muito significante. Não, mas isso serve pra te ajudar, né? Entendi, Que você fala assim, às vezes a pessoa coloca tanto peso, assim, mano, é uma stories, pra você ser velho. mais leve, né? Daí, assim, agora um outro livro que eu tô lendo é do Steve Hawking, né? Que é sobre a brevidade do tempo, uma coisa assim, né? Nossa! E dele começa a falar sobre... Não, na verdade, não é nem que ele começa a falar, é que as pessoas não param. Você já parou pra pensar aonde a gente tá, tipo, nosso planeta... Tipo assim, é uma bolinha. Eu já vi uns vídeos no TikTok que aí, tipo, compara com o Sol. Aí é assim, o planeta Terra, o Sol. Compara com outros planetas. É, tipo, muito tipo pequeno. Assim, a gente tá num planetinha, tipo, a gente tá, tipo... Sabe assim, tipo, aquele negócio do mamão? Como é que chama aquela coisa que tem dentro Caroço. do mamão? Não, mas são vários caroços? Não. Sim. A semente. Semente. Tipo assim, a gente tipo, é como se a gente estivesse dentro de uma sementinha de um mamão, assim. A gente é muito insignificante. Então, você fica botando um peso nos seus stories, tipo, cara, que... É uma autocrítica muito grande, né? Isso, se seu stories ou seu feed uma live não der errado, é só um stories, é só um Instagram, é só um feed, é só uma live. O seu negócio, ele não vai quebrar porque você fez um stories errado, sua vida não vai acabar porque você fez um stories errado, e é uma coisa que depois pode trazer resultados tão bons, você vai sentir uma coisa tipo, nossa, eu fui lá e fiz, que vale a pena, né, passar... aquilo isso. Que você acha que é um defeito, ninguém vai nem reparar. As pessoas não tipo foto. Quando tira fotos, você não fica olhando. O que você faz? Você fica se olhando, né? Nossa, deixa eu ver aqui, exato. Não sei o quê. Esse é o melhor exemplo. Não sei o que lá. Então, assim, Sabe foto. aquele amigo, né? Que, tipo assim, tem foto de 5 pessoas. Tem 5 pessoas na foto. Tipo assim, as 4 estão horrorosas. Mas a pessoa só olhou pra dele e falou assim, nossa, eu tô muito bem, você posta. Faz isso comigo. Você que faz isso. Você faz isso. Você queria postar uma foto horrorosa. Ele assim, sempre faz isso. Mas as pessoas fazem isso, né? Elas olham pra dela, elas não estão preocupadas, né? E se você tiver um conteúdo legal... Pra você ver como ninguém tá nem aí pra gente, né? A gente tá preocupado com nós. E se você tiver um conteúdo legal, ainda mais, né? A última coisa que a pessoa vai parar... Tipo, cara, você acabou de dar um conteúdo que, ajudou muito a outra pessoa. A última coisa que ela vai reparar é na sua sobrancelha. Tipo, é a última. Eu acho que tinha que anotar pra gente fazer um podcast pra falar sobre conteúdo na era digital. Porque quando a gente fala isso, eu tenho certeza... Eu já conheço vocês, gente. A pessoa fala assim, mas eu vendo moda. Mas eu não tenho não sei o quê. Mas eu vendo tananã. Então, depois a gente tem Mas que...
é uma baita... É que a gente tá muito escolado disso, né? Mas basicamente... a gente já tá, ó. Enquanto vocês estão indo, a gente já foi e já voltou. Era muito engraçado, né? Dá tempo. A gente tava, por exemplo, né? A gente tava dando lá fazendo um lançamento ao vivo, né? Daí uma pessoa fala assim... Instagram só funciona para produto físico. Eu vejo todo mundo que vende produto físico se dando bem, mas funciona eu só pra quem vende vestido. Mas eu que vendo serviço não funciona. Daí, dá, sei lá, 1 minuto chega um depoimento falando assim... Não, porque eu só conheço gente que se dá bem no Instagram que vende serviço, porque produto é impossível. Muito mais então, fácil. assim, isso é muito da grama do vizinho. Você sempre acha que é muito mais fácil pros outros. Não, mas é que pra mim, especificamente, tipo assim... mas ela que vende vestido dá certo. Mas é que eu vendo calça. Tipo, cara, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Vou até, pra encerrar aqui a minha parte... tem uma coisa que a gente aprende na PNL, que quem não sabe o que é PNL é Programação Neurolinguística, mas que eles falam muito sobre a questão de se tem outras pessoas fazendo algo que você gostaria de fazer e que elas têm condições semelhantes à sua, a pergunta é o porquê você não faz. Uhum. Então, assim, se hoje você tá dentro da sua casa, olhando a grama do vizinho que é mais verde, e você tá vendo que o vizinho ele é parecido com você, ou ele vende produto parecido, serviço parecido, tem uma vida tem pessoas, né, que têm vidas relativamente parecidas. Então, dar o meu exemplo. Se você é uma mulher de 29 anos, né, você tem uma formação, você tem um conhecimento, e talvez hoje você olhe nos meus stories, olhe no meu Instagram e fale, nossa, eu queria ter a vida da Jéssica, eu queria ter isso, queria ter aquilo. Por que não? Uhum. O que difere, né? Se nós somos parecidos. Aparecer. Não só isso, né? Tem várias outras coisas. Uma dessas coisas, de fato, é aparecer. Mas o ponto que eu quero falar aqui é para mostrar que se tem outras pessoas que estão fazendo o que você gostaria de fazer e você vê que essas pessoas têm situações parecidas à sua, é que você também consegue, né? Talvez o que falta realmente é entrar em movimento, que a gente é muito bom. Mas é isso, né? Esse aparecer que eu falei, né? Obviamente não é só isso, mas também é um efeito de você aparecer. É lógico. Porque, assim, às vezes, só do fato da pessoa estar presente nas redes sociais dando conteúdo, você já vê ela de uma outra forma, né? Às vezes é o mesmo, tipo assim, o mesmo conhecimento que a pessoa tinha ontem, ela tem hoje. Só que hoje, como ela tá aparecendo, você vê ela de uma outra forma, né? Você dá muito mais valor para aquilo que ela tá falando. Total. Certo? Então, resumo. Apareça. Para de besteira e apareça. Pior será você vai virar um grande influenciador, uma grande influenciadora. E tem um ponto que a gente tem que falar aqui nessa palhaçada, que é o seguinte. Que o povo fala assim, é blogueirinha. Gente, ser blogueira é difícil. Lógico que é. Cara, as mulheres, os caras, eles merecem negócio. muito respeito. É uma profissão, é uma profissão. Muito. E outra, gente, você tá ali, né? Do jeito que eles fazem, com aquela produção, com aquelas edições, assim, tá sempre, né? Enfim, é muito difícil. Então, assim, se você realmente conseguir se tornar um bom blogueiro, uma boa blogueira, parabéns, você é um puta profissional. Porque realmente, eu falo, cara, se eu tivesse que ser uma blogueira, né, de moda, eu não ia conseguir, porque é muito difícil o negócio, é muito trabalhoso. Então, se você conseguir virar uma blogueira, parabéns, você cresceu na vida, né? Porque tem muito disso também. É como se fosse fácil, né? Mas, enfim. não é. Enfim, né? Infelizmente a gente estourou nosso tempo aqui. Mas vai ter vários, com certeza, vários, né? Semanalmente estaremos aqui. Então foi um prazer estar aqui novamente com você, Jéssica. Foi um prazer inenarrável estar aqui com você, com o nosso amigão do áudio, com todo mundo que está aqui assistindo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem continuar acompanhando a gente, antes disso, deixa o like, se inscreve no canal, onde você estiver ouvindo, no Spotify, no YouTube, aonde tiver, dá a sua contribuição, né? Dá os seus 5 centavos que a gente ama para o nosso canal ficar mais relevante, que é super importante pra gente. Se você gostou e quer se aprofundar nessa relação, nessa conexão, você me encontra no Instagram com @JessicaMendesIVP. E você me encontra lá, @RafaelGuandalini também no Instagram. E a gente encontra esses episódios no YouTube, né? Se você tá escutando no Spotify, você pode saber que tem no YouTube. Se você tá no YouTube, tem no Spotify. E tem nas outras plataformas de podcast lá, né? De streamings por aí. Beleza? A gente vai ficando por aqui. Um abraço e até o próximo episódio do Casal Digital. Até a próxima, gente. Beijo, valeu!